Bom dia, nós somos o grupo 4 da turma 2 de PSPD e esse vídeo é para falar um pouco do nosso projeto para a primeira atividade extraclasse, que é sobre serviços de gRPC e Kubernetes. Como eu disse, nós somos da turma 2, que é da turma de meio-dia, e esses aqui são os nossos integrantes, que é o Arthur, o Helder, o João Vitor, eu, Larissa e o Iago. E o tema do nosso projeto é processador de pedidos de frete. Eu vou falar um pouco sobre a visão geral do projeto. Então, o processador de pedidos de frete foi desenvolvido, como eu já falei, como parte da primeira atividade desta classe. E a aplicação ela vai seguir essa arquitetura de microserviços, que é composta por 3 servidores principais, os servidores A e B e o stub P, e eles se comunicam por meio de chamadas de gRPC, que simula mais ou menos um ambiente real de processamento de pedidos e cálculo de frete, que normalmente a gente vê em sistemas de e-commerce. Então, falando um pouco do front-end, ele foi desenvolvido em React com TypeScript, e ele atua como uma camada de interface, né, para o usuário interagir com o back-end. O front foi estilizado com CSS mesmo, nós não utilizamos nenhuma biblioteca diferente, só mesmo CSS e os styled components. E fizemos uma coisa mais simples, só para atuar mesmo como uma interfacezinha. O back-end, ele é dividido, né, entre esses 3 módulos de gRPC e um gateway REST para fazer essa camada de lógica, de fato, do projeto. O servidor A, ele é responsável pela gestão dos produtos, então ele é conectado a um banco de dados PostgreSQL e ele oferece alguns métodos gRPC como listar, consultar, criar, atualizar e deletar produtos. O servidor B realiza o processamento de pedidos e a consulta de estoque. Ele também é integrado ao banco de dados PostgreSQL. Ele possui alguns métodos principais, como o calculate, para teste de comunicação, e obter estoque, que retorna a quantidade em estoque do produto e a localização dos produtos também. O servidor P não sei se eu já falei, mas o servidor A e o servidor B, eles foram feitos em Python, e o servidor P foi implementado em Node.js. E o servidor P, ele faz essa comunicação, né, faz essas chamadas, ele converte, então, as requisições HTTP em chamadas de gRPC e expõe esses endpoints REST. E cada serviço roda em um container Docker, que vai ser falado mais pra frente, mais detalhes. A comunicação é feita em HTTP2 com o protobuf, e o banco de dados PostgreSQL também roda em um container. Ele é configurado automaticamente pelo Docker Compose, e as tabelas são geradas com Prisma
ORM. E também a gente pode falar sobre as requisições que a gente faz. Eu estou usando a extensão Thunder Client do VS Code para simular essas requisições. Então, aqui a gente tem a requisição post para a gente fazer uma tabela, né? Na verdade, inserir numa tabela, no caso a tabela produtos. A gente vai estar inserindo um computador. Aí a gente coloca aqui em cima o localhost 4000 e o criar produtos, uma requisição post, e a gente manda aqui com send e insere na tabela. E depois com a requisição get a gente consegue ter essa resposta, que é a própria tabela com o computador que a gente inseriu nela, né? Bom, agora falando aqui um pouquinho da parte do Docker, eu sou o Helder, vou apresentar essa parte. Aqui no Docker a gente fez basicamente de uma maneira bem simples. A gente separou mais ou menos naquela estrutura de projeto para subir o front e o back junto. A gente criou um Docker Compose. Nesse Docker Compose ele já inicia nos serviços o banco de dados e ele também passa uma verificação de integridade, ou seja, ele tem um health check aqui, porque se o banco cair, a aplicação toda vai ruir junto com ele. A gente tem a parte do back-end, que ela vai estar atrelada principalmente ao banco, e ela também vai estar fazendo as verificações de saúde com intervalos de tempo. No caso aqui, o banco ele vai ter um intervalo basicamente de 5 segundos, ele tem que ser mais restrito, porque se o banco cair, ele vai dar problema. Já o back-end ele tem um pouquinho mais de liberdade, porque se ele cair, ele pode reconectar de novo no banco, então a gente não precisou muito fazer isso. E aqui ele faz algumas verificações já dos servidores. Aqui ele está basicamente chamando o primeiro servidor A, mas o stub também pode chamar o servidor B. Né? A gente fez isso aí de uma maneira um pouquinho mais automática. Na questão aqui a gente configurou só as portas, não tem acho que muito detalhamento. Aqui no caso, esse aqui é o importante, que a gente fez a parte do gRPC usando duas portas diferentes, né? A 5000 e a 5001 para cada um dos hosts, né? O host A e o host B. E por último, mas não menos importante, a gente fez aqui o front-end dentro do Docker Compose, que ele verifica, ele também tem um health check e ele vai se conectar nas portas. Ele tem um intervalo também um pouquinho maior, porque ele também tem uma liberdade maior de reconexão. E acredito que dessa parte é isso. Aqui do Docker do front-end, como a gente já explicou anteriormente, a gente usou o Node Alpine, a gente usou o Node, né, pra gente fazer o front dele e criar as rotas para a gente poder acessar o servidor. Do back-end não tem muito o que comentar, a gente usou só as conexões básicas mesmo, a gente até fez hard-coded o acesso do banco, então eu acho que não teve bastante diferença assim, a gente acho que só fez o básico mesmo dessa parte. E por último, mais ou menos importante, aqui são as bibliotecas que a gente usou. A gente usou a gRPC-IO, gRPC-IO Tools, as outras bibliotecas do gRPC-IO, e usamos o Protobuf e o Psycop G2, o binário dele, né, no caso. Acho que é isso. Olá, meu nome é Iago Amin e eu vou falar um pouquinho sobre a minha participação no projeto processador de pedidos e frete, que foi desenvolvido para o trabalho da disciplina de programação para sistemas paralelos e distribuídos. E ele tinha como objetivo que o grupo criasse uma aplicação distribuída usando a arquitetura de microserviços, a gRPC e Kubernetes. Aqui a gente tem um projeto, né? Eu vou mostrar apenas a minha participação. Inicialmente eu havia participado com um pouquinho da parte do front, minimamente só com
funcionalidade de um botão de navegação para voltar para a tela dos produtos. Posteriormente eu fiz a refatoração dos serviços A e B, porque inicialmente a gente tinha feito os 3 serviços, né, A, B e P, em Node.js, e o trabalho tinha como requisito a gente fazer em linguagens de programações distintas, né, tendo em vista que esse tipo de arquitetura não impede o uso de linguagens diferentes. Então aqui tá, foi feita essa refatoração, né, tanto no A quanto no B. E como eu alterei para Python, né, de Node para Python, eu também coloquei os requirements aqui necessários. E para poder facilitar um pouquinho, eu tentei fazer uma automatização de tarefas aqui, usando o Makefile, para poder tanto instalar as dependências do Python quanto do Node, e também para poder iniciar os serviços de maneira mais fácil, né? Tanto quanto se quiser iniciar individualmente ou iniciar todos os serviços também era possível pelo Makefile. Eu também havia tentado contribuir com o desenvolvimento de, pelo menos com os testes, né? Desses novos 2 serviços que foram implementados em Python, para fazer a comunicação do P recebendo as requisições, ou P fazendo as requisições para ir para B, né? E aí eu tinha feito alguns testes simulando o banco localmente, né? Com variáveis bem simplesinho. E eu havia conseguido fazer a comunicação bonitinha e também para o front, para poder receber os dados de estoque, né? E também os dados do frete, né? Eu usei uma API também para poder fazer a busca do CEP e determinei aqui uma tabela aleatória para poder simular esses valores. Eu também havia tentado iniciar o Docker para subir um banco de dados mesmo, né? E para tentar fazer a orquestração com Minikube, mas eu tive bastante dificuldade com isso e eu não consegui dar continuidade. E durante a semana eu não consegui contribuir muito para a equipe. E a minha participação foi essa no projeto. Obrigado. Olá, eu sou o João Vitor e eu vou apresentar a seção de Kubernetes do nosso projeto. Essa sessão iniciou-se na prática com o estudo do que era Kubernetes. Então a gente chegou no entendimento de que o Kubernetes é uma plataforma open source para a orquestração de containers, muito utilizada para a implantação de aplicações distribuídas em clusters de múltiplos nós, proporcionando aí balanceamento de carga, escalabilidade, atualização constante e resiliência a falhas. Nesse projeto nos foi solicitado a utilização do Minikube, que é uma versão do Kubernetes de um cluster de apenas um nó. Ainda nesse estudo, a gente entendeu os componentes, a gente identificou e entendeu os componentes básicos do Kubernetes. A unidade fundamental dessa plataforma são os pods, que são uma abstração dos containers Docker que nós podemos descrever a partir dos deployments. Então são eles que nós descrevemos, por exemplo, qual imagem que esse container do pod estará rodando e, por exemplo, a quantidade de réplicas que nós teremos de um pod. Além desse componente, nós temos outro muito importante, que é o de serviço, que vai ser o componente que vai gerenciar os seus pods associados. Então, por exemplo, caso um pod venha a ser interrompido inesperadamente, vai ser o serviço associado a ele que vai
atuar na reinicialização e, por exemplo, atribuir as novas portas IP internas. Infelizmente, nós não conseguimos concluir essa configuração de Kubernetes para a nossa aplicação, apesar dos esforços, mas nós chegamos a uma proposta de solução que haveria de ser implantada. Nela, nós teríamos serviços Kubernetes para cada serviço da nossa aplicação. Então, nós teríamos o serviço P, que receberia as requisições e encaminharia para os outros serviços A e B, os quais acessariam o serviço agora, o serviço Kubernetes do Postgres, que seria o banco de dados, para atender as requisições. Aqui nesse diagrama a gente consegue ver outros componentes Kubernetes que não foram citados anteriormente, que são o config map e o secret, que servem basicamente para centralizar dados de configuração externa à aplicação. Então, nós temos aqui guardados as variáveis de ambiente. A diferença entre o config map e o secret seria que o secret ele estaria cuidando de dados sensíveis, como por exemplo login e senha. Apesar de nós não termos concluído, nós sim produzimos arquivos de configuração que a gente consegue entender, ao menos, a estrutura básica de um arquivo de descrição Kubernetes, em que a gente tem, inicialmente, a seção de metadata e, posteriormente, a seção de especificação. Então aqui a gente tem um arquivo que está descrevendo o deployment do Postgres, em que nós especificamos a quantidade de réplicas, a imagem que deveria ser utilizada nos pods, a política de pool dessas imagens, portas e variáveis de ambiente. Ainda no mesmo arquivo, por eles estarem intimamente ligados, nós temos também a descrição do serviço Postgres, com, novamente, metadata e as especificações. Essa foi a sessão de Kubernetes do nosso projeto. Muito obrigado.